Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 6 do curso de regência. Nós estamos em análise sintática 3 e hoje veremos a regência nominal. Antes eu vou fazer um pedido para você que ainda não se inscreveu no canal. Eu preciso da sua inscrição, pois essa é a forma que você tem de apoiar o canal. Se você já está inscrito e quer continuar apoiando, pode se curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Eu falo isso toda aula e às vezes eu me esqueço, por incrível que pareça. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Não custa nada, né? Apoiar o canal que tanto está te ajudando. E tem várias formas de fazer isso. Divulgar o canal nas redes sociais, curtir, compartilhar no Instagram, no Facebook, dar joinha nos vídeos. Tudo isso que eu falei, tá? Vamos lá. Regência nominal ou regência verbal. Para a gente identificar, pessoal, é só uma questão basicamente de flexão de palavras. Eu tenho aqui duas estruturas, elas até são parecidas. Percebo que aqui na primeira estrutura eu tenho um verbo. E aqui na segunda estrutura eu tenho um nome. Percebo que, referiu não é a mesma coisa que referência. Referiu-se é um verbo. Agora, quando eu flexiono essa palavra, né, e coloco ela dessa forma aqui, referência, ela se torna já um substantivo. O substantivo está na classe dos nomes, tá? Então eu posso dizer com certeza, como vimos, né, em regência verbal até a última aula, que eu tenho aqui um caso de regência verbal, né? Tem um termo que se liga a ele depois ali, tá? E esse termo está preposicionado, né? Aqui também tem um termo que se liga a esse nome, não mais verbo. E esse termo também está preposicionado. Isso é bem interessante. Então, quando eu flexiono, o verbo referir-se para o nome, o substantivo referência, percebo que eu consigo colocar um substantivo aqui na frente, a referência. Eu já digo que eu tenho um caso de regência nominal, simplesmente porque o verbo se transformou num substantivo. E aí, obviamente, o que vem depois também vai se modificar. Aqui nós já vimos que é um objeto indireto. Verbo transitivo indireto que pede, né, ali a preposição a. Então esse termo que se liga àquele verbo ali que vem depois é o objeto indireto, tá? E aqui modifiquei a palavra de verbo para substantivo, eu já tenho um caso de regência nominal, tá? Olha o outro exemplo aqui, Maria necessita de amigos. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Regência verbal, eu tenho um nome, um verbo ali, né? Aqui Maria tem necessidade, percebo que de necessitar se transformou em necessidade. Maria tem necessidade de novos amigos. Tadinha da Maria. E aí aqui eu já tenho um caso nominal. Pessoal, hoje me perguntaram, aliás, sempre me perguntam se eu sou católico, porque eu coloco Maria por tudo quanto é canto. Maria é um nome muito especial para mim, tá? Talvez eu esteja falando isso nesse momento que todo mundo sabe o que está acontecendo aí, né? Maria é o nome de todas as minhas tias. A minha avó colocou o nome das minhas tias todas de Maria. Então, da Maria Cândida, Maria dos Prazeres, Maria Miguelina, Maria José, Maria... O nome da minha avó é Celestina Maria da Silva. Maria é um nome super importante para mim. E o fato de eu colocar Maria aqui tem a ver com a homenagem que eu faço para as minhas tias, para minha avó, enfim, para esse nome que foi tão importante na minha vida. Até porque as minhas tias são como se fossem mães para mim. Graças a Deus eu tive esse privilégio, né? Então é isso, eu falei, tá? Não tem nada a ver com religião, mas elas são muito religiosas também, me ensinaram a ser uma pessoa crente em Deus, religiosa também, e eu sou, me considero, tá? Então por isso que eu coloco Maria, uma homenagem a elas. Pronto, falei. Voltando para a aula, tá? Então verbo, nome, regência verbal, regência nominal. Regência verbal, regência nominal. Tá? E aí o termo que vem depois, obviamente, como nós vimos na regência verbal, é o objeto indireto. Nesse caso aqui, está pedindo a preposição. Se não pedisse, seria o objeto direto. E o verbo seria transitivo direto. Agora, aqui no caso da regência nominal, esse termo que vem depois aqui, de novos amigos, quem necessita, necessita de. Quem faz referência a. Esse termo que vem depois não é desconhecido de vocês. Sabe qual é? Tá aqui, é o complemento nominal, realmente, exatamente o complemento nominal. Não poderia ser outro termo. Então dá para dizer que no caso da regência verbal, tá, pessoal? A gente só precisa saber, no caso, se tem preposição e qual é essa preposição, né? Quando eu estou fazendo a regência verbal. Esse verbo é transitivo direto ou indireto? Se é direto, não precisa de preposição nenhuma, mas é um cuidado que se deve ter, né?
Se é transitivo indireto, a qual é a preposição que pede. Neste caso pede a e neste caso pede a D, no caso da regência verbal. Ali no caso da regência nominal, e aí já está aqui, não tem muito o que fazer. No caso da regência nominal, eu só devo saber que tipo de proposição que vem depois. Por quê? Porque em regência nominal, o termo que vem depois será sempre um complemento nominal. E nós vimos que o complemento nominal, ele se refere ao substantivo, se refere ao adjetivo e se refere ao advérbio, que é o que vocês estão vendo aqui no quadro. Então, casos de regência nominal estarão sempre ligados aí ao complemento nominal. Ó, a resolução do conflito complemento nominal. O equipamento era resistente ao fogo complemento nominal. Ele agiu contrariamente aos princípios familiares, complemento nominal. E um complemento nominal que se refere ao advérbio, um complemento nominal que se refere ao adjetivo e um complemento nominal que se refere ao substantivo, que estão aí nas classes dos nomes, tá? Então aqui eu só preciso saber, no caso da regência nominal, qual é a preposição. Não é que nem aqui, ó, na regência verbal, que eu preciso saber se tem preposição, qual é essa preposição. Né? Aí tem que ver se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se for indireto, qual é essa preposição. Aqui o único cuidado que eu tenho que saber é só qual é a preposição que vem depois deste nome, tá? Perceba o quão essa preposição é importante e como fica sem sentido, né? Eu vou tirar a preposição das três estruturas. Ó, aqui é o do, aqui é o de, na verdade, né? Aqui é o a e aqui é o a. Vou tirar a preposição junto com o artigo. Ó, tirei. Como é que fica o texto aqui? A resolução, conflito veio em boa hora. O equipamento era resistente a fogo. Ele agiu contrariamente a princípios. Perceba o quão é importante ter aquela preposição ali. Vou colocar de novo a preposição com o artigo. Tá aí, ó. Pronto. Ó, sem e com. Então aquela preposição não vem à toa. E no caso da regência nominal, com certeza eu terei, né, depois deste nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, uma preposição, e aí o termo que vem depois é o complemento nominal. Uma dúvida que muitos alunos têm é a seguinte: o que eu coloco aqui? Ó, Maria é adepta dos estudos religiosos ou Maria é adepta aos estudos religiosos? João está apto a passar no vestibular ou João está apto para passar no vestibular? Maria está feliz de saber que passou no vestibular, Maria está feliz por saber que passou no vestibular, ou Maria está feliz em saber que passou no vestibular. E aí tem que ter muito cuidado aqui, porque no caso aqui da primeira estrutura, a forma correta, embora muitos usem da outra maneira ali, é essa aqui, ó, que é adepto de. E esse é o cuidado que vocês devem ter na regência nominal, tá? Porque muita gente diz, eu sou adepto ao. Mas quem é adepto de. Essa é a regência da norma culta. Então, Maria é adepta dos estudos religiosos, tá? Se colocar o aos, ali, ó, como tá ali, tá errado. Quem é adepto de. Esse é o único cuidado que vocês devem ter. Fora isso, tem que gravar qual é a preposição. No caso da segunda estrutura, João está apto a ou para? As duas estão corretas. Eu posso usar as duas preposições sem problema nenhuma. O que está errado, professor? João está apto de passar no vestibular. Aí já está errado, porque é uma preposição não exigida, né? Não é a preposição de, ao a ou para, tá? Maria está feliz de saber que passou no vestibular, por ou em. Qual que é a forma correta? O que vocês acham? As três formas estão corretas. Ou seja, pode ser uma forma só, pode ser duas, pode ser três, em alguns casos até 4 ou 5 mais, tá? E prestem atenção na questão também do sentido. Maria está feliz, tá aqui embaixo, ó, Maria está feliz, agora a preposição é com. Pode, porque agora, né, quem está feliz com alguma coisa, neste caso aqui, com seu presente de casamento. Também é correto, tá? Eu acho que esse é o cuidado que vocês devem ter em relação à questão da regência, tá? Saber que o que vem depois é um complemento nominal, que pode ser uma, duas, três, quatro preposição, há a questão do sentido também, né? E aí gravar, no caso, né, a regência correta de tal nome, adjetivo ou advérbio, uma vez que o complemento nominal se liga ao substantivo, né, ao adjetivo e ao advérbio. E aqui eu fiz um mimo para vocês, eu coloquei aqui a regência de alguns substantivos. Quem quiser dar um pause e copiar, né, já vai ajudar. Dos principais, que eu acho que a gente mais utiliza, esse aqui nem tanto, mas eu coloquei ali em termos de curiosidade.
Tá? Quem tem medo de, quem tem horror a pessoa pode colocar por, né? Mas enfim, são as preposições aí mais utilizadas. Ó, quem tem respeito a, respeito com, respeito para com e respeito por. Estão corretas todas as preposições. No caso aqui de substantivos, eu vou passar a tela agora para os adjetivos. Vocês podem dar um pause também, quem quiser copiar, eu sei que vocês adoram essas listas, né? E aqui o que que tem, ó? Advérbios. Que é o longe e o perto, está longe de, se está perto de. E aí a observação, né? Os adjetivos e advérbios. Que é só uma questão de flexão também. Vocês sabem que os advérbios que terminam em mente, eles derivam de adjetivos. Agradável, agradavelmente. Agradável é um adjetivo. Agradavelmente já é um advérbio. Então não tem por que fazer outra lista só com, né, com finalmente aqui. Ansioso, ansiosamente. Compatível, compativelmente. Né? Benéfico, beneficamente. E aí, a mesma regência do adjetivo será a regência do advérbio. Ah, professor, então qual é a regência do advérbio agradavelmente? Se o adjetivo é agradável, o advérbio também vai ser. Se o adjetivo agradável pede a preposição a, o advérbio agradavelmente também vai pedir a preposição a, tá? Por isso que eu não coloquei outra lista só de advérbios, tá bom? Então acho que ajuda vocês aí também a fixar um pouco mais. Estudem, já falei, já mostrei para vocês, existe o dicionário de regência verbal, tá? Mas tem várias listas aí na internet, as listas estão cada vez melhores, então pesquisem lá, deem uma olhadinha, né? Na regência de outros nomes, de outros verbos também. Nós temos, acho que só mais uma aula sobre regência, estudo da regência, e depois as aulas se seguem no site. Tá ok, pessoal? É isso aí.